Queridos irmãos e irmãs, aos irmãos e irmãs que rezam conosco através da TV Horizonte, redes sociais da nossa arquidiocese, unindo nosso coração e celebrando esse grande dia, o dia do Senhor, celebrando a liturgia do 17º domingo do tempo comum. E a palavra de Deus hoje é um grande convite que os discípulos também nos ensina a pedir. Como ele mesmo pediu: Senhor, ensina-nos a rezar. Rezar é um momento bonito e um grande diálogo de cada um de nós com Deus, para que assim, ao vivermos a experiência da oração, possamos realizar o nosso diálogo de confiança, de oração e de amor para com o nosso bom Deus. A primeira leitura que nós ouvimos do livro do Gênesis, capítulo 18, os versículos 20 a 32, exatamente um grande diálogo que Abraão realiza com Deus, vendo e sentindo a realidade de Sodoma e Gomorra, e Deus querendo visitar esta realidade, buscando encontrar ali naquela cidade justo. E Abraão rezando, intercedendo, dialogando e perguntando a Deus: mas se faltar 5, tendo apenas 45, mesmo assim todos sofrerão? Deus responde: se encontrar 45 justos, pouparão uma cidade. E assim foi um grande diálogo de Abraão com Deus, mostrando até chegar à experiência: e se apenas 10? Assim também pouparia aquela cidade. Para dizer que o amor de Deus para conosco é imenso. Viver a realidade da justiça é para todos nós um grande caminho de termos a consciência de que a justiça precisa acontecer entre nós. Sobretudo quando pensamos nesse grande conceito, justiça. Também na linguagem bíblica, justiça significa amor. Viver a experiência do nosso amor para com o nosso Deus, mas também a experiência do nosso amor para com nossos irmãos e irmãs. Porque Jesus no Evangelho de hoje, ele chama Deus de Pai, como ele disse para os seus discípulos. No Evangelho de Lucas, capítulo 11, os versículos de 1 a 13, todos nós podemos pedir a Deus, e todo aquele que pede, recebe. Mas em primeiro momento ele pede para que nós sejamos gratos a Deus, reconhecemos Deus como nosso Pai. Deus é Pai, Deus é Pai de todos nós, não apenas meu Pai, mas sim o nosso Pai. Deus que é nosso Pai, então nós somos irmãos. E quem vive a experiência de ser irmãos, naturalmente precisa cuidar, zelar, amar, ser fraterno com os outros. Viver então essa grandeza do amor é importante a todos nós, pois quem ama, cuida. Quem ama, deseja o bem. Quem ama, sempre propõe votos bonitos para o outro. Como hoje também celebrando e antecipando aí o dia do vovô, da vovó, no próximo dia 26, celebramos aí a festa de São Joaquim e Santa Ana, os avós de Jesus. Como também na nossa realidade, nós conhecemos nossos avós. Queremos, nesse dia, homenageá-lo, como o Papa Francisco escreve também uma grande mensagem para o segundo dia dos avós, dizendo como nós precisamos ser gratos aos nossos avós. Ensinamento bonito que os nossos avós também transmitem às nossas gerações. Eles sabem fazer essa experiência também da oração. Quantas vezes que nós encontramos com um vovô e com uma vovó que diz assim: olha, estou rezando pelos meus filhos, estou rezando pelos meus netos, rezando pelos netos,
Será que nós, netos, rezamos pelos nossos avós? Somos grandes intercessores pelos nossos avós? E às vezes nós encontramos hoje também diante de uma sociedade que a realidade da família vai se dispersando cada vez mais, se perdendo esse vínculo, respeito. A oração também precisa e exige de nós respeito, respeito para com os nossos avós, respeito para com aqueles que são mais experientes e que nós precisamos escutá-los e dizer: Senhor, dai-nos a graça de sermos sábios como eles são sábios, porque às vezes encontramos hoje uma geração nova que não tem a mesma sabedoria como os nossos avós. Que sejamos gratos a Deus por tudo que Ele é por nós e pelos nossos avós, pela nossa família, porque eles fizeram a grande experiência de oração, aprenderam a rezar, como Jesus também no Evangelho ensinou aos seus discípulos, ensina a cada um de nós, que a nossa vida de oração precisa ser constante, a nossa vida de oração precisa ser perseverante, precisamos ser, de fato, homens e mulheres que buscam no nosso dia a dia discernimento e tempo para a vida de oração. Se formos perguntar, quantas vezes paramos para rezar? Qual é a qualidade da nossa oração? Qual é a qualidade do nosso diálogo com Deus? Porque viver a experiência da oração é viver uma experiência de um grande diálogo com o nosso Deus. Um Deus que nos ama, um Deus que quer bem a cada um de nós, e um Deus também que espera que nós façamos o bem aos nossos irmãos e irmãs. E a cada momento da nossa história, ao fazermos isto bem, reconhecendo o amor de Deus para conosco, também reconheceremos, como Paulo, na segunda leitura de hoje, escrevendo a carta aos Colossenses, no capítulo 2, os versículos 12 a 14. Com Cristo fosse sepultado no batismo, com Ele também fosse ressuscitados, por meio da fé no poder de Deus. Nunca duvidemos do poder de Deus. Deus ressuscitou o seu Filho Jesus Cristo. Ele, o primeiro a ressuscitar dos mortos, e nós também, batizado nele, com ele viveremos e ressuscitaremos. Que a nossa fé, que proclamamos no Deus vivo e verdadeiro, no Deus que nos dá sempre a alegria de reconhecer o grande dom desta graça, que hoje sejamos gratos a Deus e possamos reconhecer sempre a sua graça e a sua misericórdia em nossa vida, a sua graça, a sua misericórdia entre os nossos irmãos. Porque às vezes, humanamente falando, nós somos frágeis, erramos, pecamos, como na própria oração também do Pai Nosso nos pede: perdoa-nos, Senhor, como também nós perdoamos aquele que nós ofendemos. Deus nos dá a graça do perdão, mas também Deus nos pede que sejamos misericordiosos para com nossos irmãos e irmãs, e assim façamos bem o nosso caminho, para nos conduzir sempre na grande direção do reino de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, aproveitemos esta oportunidade que Jesus nos ensina e que nós saibamos viver a experiência da verdadeira oração. Rezemos, façamos sempre o nosso diálogo para com Deus, para que Ele nos ensine a sermos cada vez mais irmãos fraternos, no amor entre uns aos outros, amando a Deus, amando o seu Filho, amando os nossos irmãos e nos conduzindo cada vez mais generosos no amor e na misericórdia de Deus. Amém.